Estação Ferroviária de Porto União da Vitória. Estação pertencente à Rede de Viação Paraná Santa Catarina e posteriormente à Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. Para essa direção, sentido norte da ferrovia, já erradicada Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Para essa direção, sentido sul da ferrovia, onde a próxima estação é Engenheiro Eugênio de Melo e, pelo ramal São Francisco, próxima estação, Estação Ferroviária de Lança. Essa ferrovia faz a divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Para esse lado, Santa Catarina, e para aquele lado, estado do Paraná. Essa ferrovia que faz a divisa, que tem Pedra Brita no meio. Essa ferrovia chegou a Porto União da Vitória em 1907 e foi inaugurada em 1910. Todos os 1.403 quilômetros que interliga o município de Itararé, em São Paulo, até o município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aqui se dá acesso ao túnel que interliga os dois estados. Esse é o acesso do Paraná e esse é o acesso de Porto União, Santa Catarina. Essa estação ferroviária foi criada, construída em 1941. E a arquitetura é igual tanto para o lado de Santa Catarina quanto para o lado do Paraná. Percebam que até o relógio, do lado esquerdo está a sigla SC e do lado direito está a sigla PR. Vou bem no meio da ferrovia aqui, bem na divisa. Estou exatamente na divisa entre os dois estados. Percebam no relógio ali que entre o 12 e o 6 há uma linha, e essa linha divide os dois estados. Até a pintura da estação, podemos perceber que para o lado direito, pertencente ao estado do Paraná, é uma coloração mais escura, e o lado esquerdo, pertencente ao estado de Santa Catarina, é uma coloração mais clara. Então, município de União da Vitória e município de Porto União. Vou adiante mostrar os dois detalhes que separam as duas estações. Na verdade, duas estações em uma. A estação de Porto União e a estação de União da Vitória. Ali está a placa, ó. Vou dar um zoom. Eu vou deixar a bicicleta aqui do lado. Vou pausar um pouquinho o vídeo, só para guardar a bicicleta e já vou continuar, já vou prosseguir a filmagem. Então, prosseguindo a filmagem, aqui para o lado de Porto União, podemos perceber o nome da estação, Porto União da Vitória, porém abaixo do nome da estação está escrito Porto União Santa Catarina, que corresponde que essa entrada pertence ao estado de Santa Catarina. Ali a gente pode ver duas ferrovias. A ferrovia de cima é o início da linha São Francisco e a linha de baixo é a continuação da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, conhecida como linha Itararé-Uruguai. Aí ali está constando que na linha São Francisco inicia em Porto União e a próxima estação é Lança. Esse ramal São Francisco inicia no município de Porto União e termina em São Francisco do Sul. E interliga no sentido leste-oeste metade do estado de Santa Catarina até o litoral. E a linha Itararé-Uruguai, ela interliga desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. E a estação ferroviária antecessora à União da Vitória, pelo sentido norte-sul, é Paula Freitas, e a sucessora é Engenheiro Eugênio de Melo.
Aqui tem a placa para o lado de Porto União. Aqui tem o relógio. Aqui tem a ferrovia. Aí para o lado de União da Vitória tem a mesma placa. Porto União da Vitória. Só que abaixo está escrito o município de União da Vitória, Paraná. Porque de um lado corresponde ao estado de Santa Catarina e do outro lado corresponde ao estado do Paraná. Aí conforme, como na outra placa, tem as mesmas escrituras, as mesmas escritas. Sendo a linha São Francisco e a segunda linha, a linha Itararé, Uruguai, que é a conhecida Estrada de Ferro São Paulo, Rio Grande. Porém aqui, a escrita de Engenheiro Eugênio de Melo está para o lado esquerdo e Paula Freitas está para o lado direito, porque é outro sentido da ferrovia. Quando você está no município de União da Vitória, você está vindo de Paula Freitas para Engenheiro Melo, no caso. E quando você, no caso você está vindo no mesmo sentido, só que a direção da placa é invertida. Por isso que a escrita Lança está para o lado esquerdo e União da Vitória está para o lado direito. E na placa de Porto União, a escrita Porto União está para o lado esquerdo e Lança está escrito para o lado direito. Porque as placas estão em lados opostos. Acho que deu para entender. Não expliquei direito, mas deu para entender. Então aqui é a mesma placa de Porto União da Vitória, porém o nome do município abaixo está escrito União da Vitória porque estamos do lado paranaense. Então, no lado esquerdo está escrito Lança e do lado direito está escrito União da Vitória. E na outra placa vai estar escrito Porto União do lado esquerdo e Lança para o lado direito. Vou filmar outra placa lá para mostrar certo, novamente. E para o lado esquerdo aqui está escrito Engenheiro Eugênio de Melo e Paula Freitas para o lado direito, porque a placa está em sentido inverso. Na outra placa, a primeira vai iniciar com Paula Freitas e depois Engenheiro Eugênio de Melo, por causa da direção oposta da placa. Aqui também tem o relógio. A Estação União é conhecida por ser igualmente ambos os lados. Tanto o lado paranaense como o lado catarinense é a mesma arquitetura. E o nome União designa a unificação de duas estações ferroviárias. Inicialmente haviam duas estações. Quando se vinha no sentido norte e sul, você primeiro desembarcava na estação ferroviária de União da Vitória, que era a descarga de mercadorias, e posteriormente você desembarcava a 200 metros na estação de Porto União, que era desembarque de passageiros. Posteriormente foi unificado. Olha o que eu comentei aqui, ó. Porto União para o lado esquerdo e Lança para o lado direito. E Paula Freitas para o lado esquerdo e Engenheiro Eugênio de Melo pelo lado direito. Por que isso? Por causa do sentido da ferrovia. Sentido norte e sul. Ó, a mesma arquitetura tanto para o lado paranaense, é a mesma arquitetura para o lado catarinense. Vou filmar aqui. Eu filmei ali atrás a chegada da estação, no sentido norte e sul. E agora eu vou filmar a chegada da estação, mas pelo sentido sul-norte. Ó, a mesma arquitetura. A única diferença que pega e marca é a ausência no lado sul da estação. No lado sul da estação, a ausência do túnel. No início do vídeo eu filmei o túnel existente entre o lado paranaense e o lado catarinense. No sul da estação, ela não contém este túnel. Ó, o Cintifer, que está localizado no município de Porto União. E do lado de União da Vitória não contém nenhuma sala. Só filmar aqui.
Sindicato dos Ferroviários do Paraná e Santa Catarina, Sindifer, subsede de Porto União da Vitória, representação e centro social. Essa aqui foi uma apresentação da Estação Ferroviária de Porto União da Vitória. Outra curiosidade. Em 1942, iniciou-se a construção da estrada de ferro que interliga Porto União a Matos Costa, denominada variante de Morro de São João. Essa variante foi construída entre 1942 até 1950 e o objetivo dela era substituir o traçado original da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, o qual foi construído entre os anos de 1908 a 1910. Essa variante, Morro de São João, ela começou a ser construída após a construção desta estação ferroviária atual. Ela contém 6 túneis, sendo o primeiro túnel é existente entre a estação ferroviária de Porto União da Vitória, que é esta aqui, existente um pouquinho antes de chegar na estação Engenheiro Eugênio de Melo. O segundo túnel é existente entre a estação ferroviária de Engenheiro Eugênio de Melo a Aquiles Stengel. O terceiro e o quarto túnel estão localizados entre as estações de Nova Galícia e Cerro Pelado. E o túnel número 5 e 6 está localizado entre a estação ferroviária de Cerro Pelado a Maquinista Molina. Atualmente, a ferrovia está desativada, porém há um projeto em andamento chamado Projeto Trem das Etnias, que bem em breve estará trazendo passeios ferroviários turísticos entre as estações de Porto União da Vitória até Engenheiro Eugênio de Melo. Inicialmente, o projeto queria atender o percurso entre a estação Porto União da Vitória até Aquiles Stengel. Porém, como a recuperação da ferrovia é muito cara, inicialmente o projeto irá atender entre as estações Porto União da Vitória até Engenheiro de Melo. Aí, posteriormente, será alongado até Aquiles Stengel. Só um pouco de curiosidade sobre a Itararé, Uruguai. Em 1995, o trecho entre Itararé até Jaguariaíva foi erradicado. Aí o trecho entre Jaguariaíva até Ponta Grossa está abandonado, porém com trilhos. Entre Ponta Grossa até Irati, ele está sendo utilizado para transporte de cargas. Entre Irati, Paraná, até União da Vitória, o trecho foi erradicado em 1995. De União da Vitória até Marcelino Ramos, o trecho está abandonado. Vários lugares já foram furtados os trilhos. E entre Marcelino Ramos até Santa Maria também o trecho está abandonado. Somente entre as estações ferroviárias de Piratuba a Marcelino Ramos, a malha ferroviária é utilizada para fazer passeio turístico. Lá é chamado como Trem das Termas. Esta é a situação atual da Estação Ferroviária de União da Vitória, Paraná, e de Porto União, Santa Catarina, popularmente conhecida como Estação União, a qual foi criada em 1941 com o objetivo de substituir as duas estações ferroviárias existentes antes deste período, que era Porto União e União da Vitória. União da Vitória era situada ao lado norte da ferrovia e Porto União era situada ao lado sul da ferrovia. Porém, as duas estavam localizadas numa distância aproximada de 200 metros de uma da outra. Aí, com o objetivo de unificar as duas estações, foi construída essa única estação. Juntamente na mesma época da construção da variante Morro de São João. Outra também curiosidade que eu já estava esquecendo. Eu estou sem cola, sem nada, estou falando tudo de cabeça. Junto com a inauguração dessa estação ferroviária, foi inaugurada também a estação de Matos Costa, que era a antiga localidade de São João dos Pobres. A estação ferroviária original se chamava São João dos Pobres, em Matos Costa, e em homenagem ao capitão Matos Costa da Guerra do Contestado, foi criada uma nova estação
juntamente com a inauguração da variante Morro de São João em 1950, foi inaugurada a estação de Matos Costa. A estação nova está localizada a aproximadamente 100 metros antes da antiga estação, no sentido norte e sul. Que a estação original se chamava São João dos Pobres, e daí na inauguração da nova estação foi em homenagem ao capitão Matos Costa, da Guerra do Contestado, foi dado o nome de Matos Costa. Ó, mesma arquitetura, Porto União, tem o relógio em frente à placa. Mesma arquitetura, União da Vitória, tem um relógio em frente à placa. As estações são idênticas. Ali na saída, no sentido sul a norte, tem os dois túneis. Na verdade, na época, para não gerar discussão de um lado ser mais bonito do que o outro, foi criada a estação idêntica, tanto para o lado paranaense quanto para o lado catarinense. Agora eu vou andar pela direção sul em direção a norte. No caso, se fosse de trem, estaríamos saindo de União da Vitória sentido a Paula Freitas. Aqui, ó. Não filmei na filmagem, saí da bicicleta. Ó, já tô cometendo um erro grave aqui, ó. Proibido andar de skate e de bicicleta nesse local. Ó, tô de bicicleta ali, ó. Infrator da lei. Ó, aqui que eu comentei, ó. Entrada túnel de Porto União, Santa Catarina. Aqui o lado paranaense, lado catarinense, perdão. Aí por baixo da ferrovia existe um túnel que antigamente, como transporte de passageiros e de cargas era bem movimentado, não se tinha como cruzar de um lado para outro. Aí foi necessária a criação desses dois túneis. E aqui está a entrada do lado paranaense, União da Vitória. Aqui, ó, eles colocaram a plaquinha errada. Eles deveriam ter colocado município de Porto União para o lado direito e município de União da Vitória para o lado esquerdo. Porque quando você olha nessa direção, ó, quando você olha nessa direção, significa, vamos pensar que isso aqui é ferrovia, ó, certo? Pro lado de lá da ferrovia é Porto União e pro lado de cá é União da Vitória. Após o encerramento do vídeo eu vou sugerir a alteração do lado dessa placa. Se bem que aqui não vai precisar, ó. Porque veja, Porto União tá aqui, só que percebam pelo alinhamento aqui, ó. O túnel tá pro lado de Porto União, ó. Casa aqui e casa aqui. Fechou. Mas nessa direção aqui seria interessante mudar a placa para trás do túnel. Aí ficaria legal, é só um detalhe, né? Olha, vou dar um zoom. Ó, pro lado do 9 está SC e pro lado do 3 está PR, que é a divisão dos dois estados. Aqui vai em cima da ferrovia. Um pé em Santa Catarina e um pé no Paraná. Esperamos que o projeto Trem das Etnias possa revitalizar o turismo da região e trazer um pouco da história da Guerra do Contestado. Só um ressalto aqui. O município de União da Vitória retirou toda a malha ferroviária existente no município. Percebam aqui, ó. Vou aproximar um pouquinho. Não vai aparecer na filmagem, já está escuro. Do lado da ferrovia foi construída uma parede ali, ó. Entendeu? Não há respeito nenhum com a malha ferroviária. Entre as duas rodoviárias de Porto União e União da Vitória, toda a malha ferroviária existente no lado paranaense foi arrancada para a construção da ferroviária.
O triângulo de mudança de direção de locomotivas existente no estado do Paraná, município de União da Vitória, foi totalmente arrancado. Já ao lado catarinense, todas as ferrovias, todas não, em partes, porque no lugar de 2 ferrovias foi construído uma ciclovia. Então 2 ferrovias de manobras foram arrancadas, porém as demais estão presentes ainda, que são 2 ferrovias de mudança de manobras, no caso. Uma ferrovia é o ramal São Francisco, a outra ferrovia é a variante Morro de São João e a outra ferrovia é a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que faz a divisa entre os 2 municípios. No lado paranaense, todas as ferrovias foram arrancadas, e no lado catarinense foi preservado tanto a variante Morro de São João. A variante Morro de São João está localizado no território catarinense. O ramal São Francisco está localizado no território catarinense, e daí tem mais 2 ou 3 ferrovias que permitem a manobra de vagões. Então, só uma curiosidade, ramal São Francisco não está dentro do território paranaense. Ramal São Francisco está localizado interinamente no território catarinense. Variante Morro de São João está localizada interinamente no território catarinense. A estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que faz a divisa entre os municípios de Paraná e Santa Catarina, dos municípios de Porto União e União da Vitória, faz a divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina, está localizado ao norte do ramal São Francisco e da variante Morro de São João. Tanto é que, se a gente for prosseguir essa ferrovia aqui, que faz a divisa, vai ter um entroncamento à esquerda. Vai sair à esquerda para a variante Morro de São João, ou seja, para o território catarinense, e um pouquinho mais à frente vai ter outro entroncamento à esquerda, que vai dar acesso ao ramal São Francisco, ou seja, não tem ferrovia para o lado paranaense. Variante Morro São João, que interliga Porto União e Matos Costa, está no lado de Santa Catarina, assim como ramal São Francisco. Vou encerrar o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, só publicar nos comentários.